Olá, dando continuidade à nossa exposição sobre o tema esquerda e direita, duas propostas de distinção para o binômio persistente, onde nós nos propusemos aqui a comparar as propostas de Norberto Bobbio e Murray Rothbard sobre esse binômio persistente, constante, na ciência política com reflexo para o direito. Trataremos agora das propostas deles propriamente dito. No primeiro, sim, lembrando os avisos que já são de conhecimento de quem vem nos acompanhando. E no primeiro vídeo, nós tratamos nós expusemos o tópico visões, poder social e valores. No segundo vídeo, nós tratamos do Estado e também sobre a origem do binômio esquerda e direita. E nesse terceiro vídeo, eu pretendo aqui encerrar, se der tempo. Se não, a gente faz o quarto vídeo. Vamos lá. Bobbio. Para Bobbio, o parâmetro para você identificar, distinguir esquerda e direita, vem a ser o quê? A igualdade socioeconômica. Mas aí existem várias formas de você ver a questão da igualdade socioeconômica. Há quem tenha uma visão irrestrita da igualdade socioeconômica, ou seja, que ela é alcançável, que ela é atingível pela humanidade. Alcançável e atingível pela humanidade. Quem trabalha com essa perspectiva, por exemplo, Karl Marx e Engels, e Friedrich Engels, quando eles redigiram manifesto, o manifesto comunista. Há quem tem uma visão menos irrestrita, no seguinte sentido, que a igualdade socioeconômica não é alcançável, mas desejável. Logo, nós devemos realizar todas as providências, as sociedades precisam ter um esforço de reduzir o máximo possível as desigualdades socioeconômicas. Quando é que há desigualdade socioeconômica? Que é a regra. Quando há um desnível de poder econômico. Então, quando você tem muita desigualdade socioeconômica, desigualdade entre os grupos sociais, entre os indivíduos, isso é ruim para a sociedade, é um risco para a sociedade. Há uma outra perspectiva, bem mais restrita no que diz respeito à igualdade socioeconômica, que vai dizer que, além de que a desigualdade socioeconômica, por si só, não é um aspecto negativo, ela não, além de não ser alcançável, a igualdade socioeconômica, além de não ser alcançável, a desigualdade socioeconômica não é um mal em si mesmo. O que vai importar é se quem está vivendo, quem tem menor disponibilidade de poder econômico, se estiver vivendo bem com alguma dignidade, isso é mais do que suficiente. Ou seja, o desnível socioeconômico por si só não é ruim. O que é ruim, o que é arriscado para a sociedade é se aquele que tem o menor poder econômico se encontra numa situação de indignidade, de extrema vulnerabilidade. E quanto mais pessoas vivendo de forma indigna, isso é arriscado para a sociedade. E como também vai ter quem vai dizer o seguinte, que a desigualdade socioeconômica é completamente irrelevante e se ela existe, ela não faz mal. E se algumas pessoas estão vivendo abaixo de algum parâmetro mínimo de dignidade, problema dessas pessoas. Bem, então você tem muitas variações. Para Bobbio, a esquerda
ela seria naturalmente, ela seria igualitária. Então, o valor central para a esquerda seria a igualdade, mas não é qualquer igualdade, é igualdade socioeconômica. É igualdade socioeconômica. Você vai encontrar outras perspectivas no seguinte sentido, que a igualdade possível é a igualdade jurídica. A igualdade socioeconômica, ela não tem como ser atingida. Já a direita, ela seria anti-igualitária. Ela é cética e ela tem uma visão muito restrita da igualdade socioeconômica. Já a esquerda teria uma visão mais irrestrita da igualdade socioeconômica. E aí entra a questão da liberdade e da democracia. Da liberdade e da democracia. Bem, para Bobbio, e essa é uma corrente muito usada, essa, perdoe-me, mas quando eu comecei esse projeto, eu tenho minhas limitações e aos poucos, pelo menos eu tenho a pretensão de fazer esse projeto o menos artesanal possível. Mas vamos lá. Então, tem a questão da liberdade e a questão da democracia. Então, a própria liberdade jurídica, para ser efetiva, ela precisa de um nível tolerável, de um nível sensato de desigualdade socioeconômica. Ainda que você não consiga eliminar por completo a desigualdade socioeconômica, ela é uma meta que não deve deixar de ser fim do Estado. A redução da desigualdade socioeconômica, ou seja, você garantir um mínimo de poder econômico para cada indivíduo ou para cada família. E quando eu falo em poder econômico, não é questão só de produção de riqueza. Quando eu falo em poder econômico, eu também falo da questão do consumo. O poder de consumir é poder econômico. E a democracia, segundo Bobbio, ele é o melhor caminho para justamente se alcançar uma maior segurança, uma maior paz social, um maior equilíbrio nessa discussão. Um equilíbrio nessa discussão. Mas veja bem, Bobbio, ele trabalha com um conceito de democracia, que não se limita ao critério majoritário. Ele procura a identificação de uma democracia substancial. E aí, quais seriam os espectros? Como é que eu classificaria os espectros na visão de Norberto Bobbio? Então, eu teria a extrema esquerda, que seria igualitária e antidemocrática. E quando se fala em democracia aqui, é a democracia representativa, a democracia participativa, a chamada democracia liberal, ou simplesmente democracia política. Eu teria a centro-esquerda, que ela é igualitária e democrática, ela não procura impor políticas, ela não procura impor políticas públicas igualitárias sem antes isso ser objeto de debate, de reflexão. Nós teríamos o centro, que basicamente ele é pragmático e democrático. No pragmatismo, o que vai importar mais é se aquela medida efetivamente vai atingir o resultado desejado. Se atingir o resultado desejado, ela vai ser adotada, independentemente dela se apresentar igualitária ou
igualitária, ou seja, no sentido de reduzir desigualdade socioeconômica ou de ampliar desigualdade socioeconômica, ainda que com a redução do desigualdade, ainda que com a ampliação da desigualdade socioeconômica haja um benefício para quem está no na base da pirâmide social. E ele tende a ser democrático, até porque no centro a noção de imposição, a, o uso do poder despótico do Estado, ele não é uma alternativa, ele é a última alternativa. Na centro-direita, ela é anti-igualitária e democrática. Não é que a centro-direita rejeite a relevância da questão social, da questão da desigualdade socioeconômica. Mas na centro-direita, ela vai ser cética e vai ter preocupações com relação a esse esforço de redução de desigualdades socioeconômicas, no sentido de que, no sentido de que, se você tiver um esforço irracional na busca de uma meta muito utópica, você pode esvaziar as liberdades jurídicas. E a extrema-direita seria anti-igualitária, anti-igualitária e antidemocrática. Perdão aí com relação ao erro do slide, mas é anti-igualitária e antidemocrática. Certo? Já para Murray Rothbard, a liberdade é basicamente a ausência de coerção externa. E o grande vilão de tudo é o Estado. E ele faz uma crítica muito grande na Revolução Francesa no seguinte sentido. É os liberais em geral. Que, na Revolução Francesa, ela parou a Revolução. A Revolução deveria ter seguido mais adiante e o objetivo da Revolução Francesa, dos liberais, deveria ter sido o quê? A destruição do Estado, a eliminação do Estado, a garantia de máximo de poder econômico sem amarras estatais nas mãos de cada cidadão. Mas veja bem, a Rothbard, a liberdade, ela tem um sentido estritamente negativo. É simplesmente a ausência de coerção externa. E onde você tem a maior ameaça de coerção externa? É justamente do Estado, do poder político. Então, o Rothbard ele vai defender o máximo de esvaziamento, o máximo de desconcentração do poder político. Esse modelo de Rothbard, ele, digamos assim, é bastante utópico, mas a gente não pode perder de vista que Marx e Engels também defendiam o quê? A destruição do Estado, porque o Estado ele era visto como um instrumento de domínio, de supremacia da burguesia detentora de maior parte do poder, ou como a protagonista do poder econômico. Mas Rothbard vai fazer uma crítica a Marx e Engels no seguinte sentido, que eles estavam no caminho certo, só que eles colocaram a culpa na propriedade privada. Rothbard ele também vai trabalhar com a ideia de luta de classes, mas só que a luta de classes de Rothbard é diferente da luta de classes marxista, porque na luta de classes marxista você tem a concepção marxista, você tem a burguesia, que é proprietária dos meios de produção, e você tem os oprimidos, aqueles que são desprovidos de meios de produção, e a única coisa que dispõe seria o quê? A sua capacidade de trabalho. Então, se trabalho com a lógica opressor, oprimido. Já para Rothbard, e voltando para a concepção marxista, dentre os oprimidos, a classe, o grupo que deveria conduzir a revolução e a destruição da opressão deveria ser o quê? O proletariado.
Já para Rothbard, também ele trabalha com a ideia de a classe opressora e classe oprimida. Mas os oprimidos seriam os produtores de riqueza. A classe opressora seria formada pelos exploradores da riqueza produzida por quem produz. Então, e qual seria o maior opressor? O Estado. Porque o Estado, ele é um bandido estacionário, o Estado, ele simplesmente retira, e quando o Estado age, é justamente em detrimento da liberdade de cada um. Então, o Estado, para Rothbard, é naturalmente ilegítimo. E na concepção de Rothbard, ele vai ser extremamente crítico à ideia de redução das desigualdades socioeconômicas. Ele vai dizer que a questão da desigualdade socioeconômica é resultado inevitável de sociedades livres, e quando se busca a igualdade socioeconômica de forma desenfreada, você acaba eliminando por completo a liberdade. E também crítica à democracia, porque o fato de você ter a maioria dispondo sobre a liberdade do indivíduo, da liberdade individual, seria uma coisa inadmissível. Então, extremamente cético com relação à própria democracia. Então, na proposta de Rothbard, a esquerda real, a esquerda verdadeira, seria o quê? A libertária. Tanto que ele vai dizer que, em vários pontos, os libertários têm mais em comum com os socialistas do que com os chamados conservadores. E Rothbard vai dizer que o grande problema dos socialistas foi o fato de que eles, embora desejassem no projeto a destruição do Estado, acabaram fortalecendo o Estado. E Rothbard vai criticar muito as pessoas do espectro liberal pelo fato de ainda levar em consideração, ainda admitir a existência do Estado. Bem, e a direita seria o quê? Anti-libertária. Então, nessa concepção, a Rothbard, a esquerda seria libertária e anti-estatista. Então, quanto mais contrário ao Estado, quanto mais o grupo atua no sentido de desidratar o poder, o Estado, e quando se fala Estado, é aquele Estado moderno, então nós teríamos uma autêntica esquerda. E Rothbard ele também tem uma visão revolucionária. O centro tende a ser estatal e faz algumas concessões libertárias. Já a direita, por sua vez, seria antilibertária e estatista. Bem, mas como é que nós vamos aplicar isso aí? Aí eu volto àquelas questões centrais que eu expus no primeiro vídeo. Uma coisa é a relação do indivíduo consigo mesmo. Outra é a relação do indivíduo e sua família. Outra, a relação do indivíduo e a sociedade. Outra, a relação do indivíduo e o Estado. E outra, as relações entre a sociedade e o Estado, e o Estado e os demais Estados. Bem, no que diz respeito à relação do indivíduo com si mesmo, eu vou trabalhar, digamos assim, tentando fazer o enquadramento da teoria de Bob ou da teoria de Rothbard. Com relação a drogas, nós temos, como disse assim, corpo e alma, e nós temos o livre-arbítrio. Se, no caso, o indivíduo toma a decisão de consumir drogas, independentemente do peso da droga, é uma decisão que só cabe a ele. E ele não teria satisfações a dar a quem quer que seja. Basta que aquilo lhe dê prazer e lhe faça feliz. Se
no caso, ele segue seus sentimentos e, por acaso, ele toma a decisão de ser usuário de drogas, isso é uma coisa que só diz respeito a ele, uma decisão racional, e ele não deve ser condenado por isso, nem se condenar por isso. Outro ponto também diz respeito ao suicídio. Como ele teria propriedade, aí Rothbard fala, você teria propriedade do seu próprio corpo, ou por que negar a possibilidade do indivíduo se suicidar? Por iniciativa própria ou com assistência de outra pessoa. E também o direito de a liberdade de você modificar o próprio corpo da forma como lhe convier, independentemente disso. Essa, essa, esse livre-arbítrio desenfreado, ele é próprio de quem trabalha com a perspectiva imanente, que é o caso de Rothbard. No que diz respeito a Bobbio, ele provavelmente pode encontrar questões, enfrentar, digamos assim, ou talvez mais limites éticos com relação a isso, mas é uma questão que, como tenderia a envolver decisões estritamente individuais, isso não teria tanta relevância assim no espaço social, no espaço público. No caso, para quem tem uma visão transcendente, aqui para quem tem uma visão transcendente, todos esses aspectos eles vão encontrar freios morais e limites morais, que há um limite, porque nesse caso o próprio indivíduo consciente ou inconscientemente vai tomar suas decisões, mas isso pressupõe um grau de consciência. Bem, no que diz respeito à relação entre o indivíduo e sua família, na perspectiva de Rothbard, a família pode também ser visualizada como um ponto de opressão. Se você for para a noção de Bobbio, já que ele trabalha com a noção de bem-estar social, a família também é objeto de proteção, a questão do bem-estar social. Então entra a questão da... Aí nós temos o enfrentamento da autonomia da família, da autonomia do indivíduo, da autonomia da família e da autonomia do indivíduo em face da família. Porque na família você tem um espaço privado. Você tem um espaço privado. Então a família ela toma algumas decisões. Toma algumas decisões. Até que ponto essas decisões devem ser respeitadas? Numa perspectiva de Rothbard, a família é um espaço privado, havendo acordo e consenso entre todos, eles podem tomar quaisquer decisões ou estabelecer quaisquer formatos de organização e de formação. Já na perspectiva de Bobbio, entra a questão igualitária, ou seja, a questão do bem-estar da família, você trabalhar, enfrentar a questão das desigualdades socioeconômicas entre as famílias. Até porque você vão ter famílias em conjunto tem um maior poder econômico, outros com menor poder econômico. Que vão famílias que vão viver em situação pior ou caso menor. Mas eu não vi, pelo menos assim, nas obras de Bobbio, uma consideração no que diz respeito ao problema familiar, a questão familiar. Mas com relação à autoridade familiar, aí vem a perspectiva da liberdade. Se você for para Rothbard, se a família for vista como algo opressor para as decisões individuais, então ela deve ser, no caso, questionada. No que diz respeito a Bobbio, na medida em que a autoridade familiar ela pode comprometer esse maior grau de igualdade, o maior grau de igualdade socioeconômica, então a autoridade familiar deve ser colocada em xeque. Mas eu, particularmente, não vejo como é que a autoridade familiar, o exercício da autoridade familiar, ficaria comprometida em eventual, no que diz respeito
a igualdade socioeconômica ou igualdade material, a não ser com relação à questão da relação entre os filhos. Aqui é onde essa questão direita e esquerda, ela se torna mais relevante. Nesses dois primeiros pontos, no indivíduo consigo mesmo, indivíduo e sua família, é uma questão que diz muito mais respeito à liberdade do que com relação à igualdade, pelo menos do meu ponto de vista. Mas no que diz respeito à relação entre o indivíduo e a sociedade, e o indivíduo ao Estado, a sociedade e o Estado, aí é que a questão pega mais. Vamos lá. No que diz respeito à relação entre o indivíduo e a sociedade, há duas perspectivas: ao individualismo e o coletivismo. Há quem entenda que o indivíduo ele tem a liberdade natural de tomar todas as decisões que lhe convier, ou seja, ele tem uma capacidade de decisão racional que não é, digamos assim, que é independente do ambiente. Em outras palavras, o indivíduo ele tem uma capacidade de não ser influenciado pelo ambiente. Então, o indivíduo é que se determina, não é o ambiente que determina o indivíduo. Já na perspectiva coletivista, não. O indivíduo depende do ambiente. É o ambiente que faz o indivíduo. Então, no individualismo, o que é que basta? O que basta é a liberdade natural e a liberdade jurídica. As condições socioeconômicas do indivíduo são irrelevantes para que ele possa desenvolver e progredir na sociedade. Desenvolver e progredir na sociedade. Então, ele vai ter seus méritos, sua capacidade e tal. O que é preciso fazer é, respeitar sua liberdade natural e garantir-lhe o máximo de liberdade jurídica possível. Liberdade jurídica possível. E como é que a sociedade estabelece limites para o indivíduo? Através do Estado. Através do Estado. Já na perspectiva coletivista, o indivíduo é determinado pelo seu ambiente socioeconômico, pelas suas condições socioeconômicas. Então, se o indivíduo somente vai ter uma efetiva liberdade jurídica, a liberdade jurídica somente vai ter alguma utilidade, ele somente vai conseguir exercer sua liberdade, somente vai poder ter uma maior liberdade natural, ou seja, vai ter uma maior capacidade de tomar decisões com a devida autonomia, se ele tiver uma infraestrutura socioeconômica, se tiver condições socioeconômicas. Isso significa dizer que uma pessoa é próspera porque teve boas condições socioeconômicas. E que por mais melhor, por mais mérito, por mais habilidade que tenha o indivíduo, as condições socioeconômicas eles vão ser impeditivos do bom desenvolvimento. Então, o que é que seria necessário? O que é necessário é você ter maior igualdade socioeconômica. Então, a sociedade ela precisa intervir mais, reduzindo o espaço de liberdade jurídica, tanto para o indivíduo, como também o espaço de liberdade, por que não dizer, de sua família também. Eu, particularmente, prefiro trabalhar com uma perspectiva mais equilibrada. Eu diria que o indivíduo ele tem um grau de autonomia que é inatingível pelo ambiente, em razão de suas faculdades, com suas capacidades naturais, mas que também sofre influência do ambiente.
Nem o indivíduo é algo completamente isolado no ambiente, no que diz respeito ao seu progresso, como também o indivíduo não é apenas um mero desdobramento das condições. Até porque a proposta coletivista, ela dá base para uma engenharia social. Voltando a Bard e Rothbard. Com relação ao individualismo, Rothbard, ele vai dizer que é uma perspectiva libertária. Já para Bobbio, provavelmente, ele vai colocar o individualismo como ele é anti-igualitário por natureza, na direita ou na extrema direita. No que diz respeito à relação entre a sociedade e o Estado, há uma perspectiva no sentido de que o Estado ele deve atuar mais e mais e mais através de bens e serviços e intervenções, e a outra perspectiva no caso de que o Estado ele somente deve atuar quando, aí vem a noção de subsidiariedade, quando a família, a sociedade menor, a sociedade maior, o grupo social maior, não conseguirem atender as necessidades e demandas da sociedade. As demandas da sociedade. E aí, numa perspectiva de esquerda a la Rothbard, a própria ideia de subsidiariedade é de extrema esquerda, né, que é praticamente o caso, na visão dele, a subsidiariedade é ilusória. O Estado é o problema. Para concepções mais tolerantes para o Estado, subsidiariedade é o ideal, o melhor. E o protagonismo estatal seria algo de extrema direita. Já na perspectiva de Bobbio, o protagonismo estatal tende a ser mais simpático à ideia de igualdade socioeconômica. Até porque, na perspectiva de esquerda, segundo Bobbio, a sociedade sozinha, através de autorregulação, ela não vai ter condições de desenvolver, de reduzir desigualdades socioeconômicas. Então, naturalmente, vai se exigir mais do Estado. Na perspectiva de Bobbio, quanto mais protagonismo estatal, menor espaço de liberdade jurídica. Enquanto menor espaço de liberdade jurídica, maior o risco de opressão. Então, nesse caso, na perspectiva de Bobbio, então, isso seria o protagonismo estatal seria uma coisa avessa à direita, até porque o protagonismo estatal tenderia a quê? A questão da a proteção a redução das desigualdades socioeconômicas. E no que diz respeito à relação entre o Estado e os demais Estados, aí vem a noção de globalização e de soberania nacional. Quando se fala em globalização, se fala em integração entre os estados. E aí há quem diga que, na verdade, os estados eles devem estabelecer uma interação da forma mais desembaraçada possível para prevenir conflitos. Outros vão entender que a soberania nacional ela é inegociável e, portanto, é indispensável que se defenda a soberania nacional e que os estados possam estabelecer mecanismos de contenção para a preservação de suas prerrogativas. Bem, quais são os problemas de cada concepção? E aqui para concluir. Se você pegar a concepção de Norberto Bobbio, como é que se faria o enquadramento do fascismo, por exemplo? Como é que se faria o enquadramento do fascismo? O fascismo, sem sombra de dúvida, ele sempre foi antidemocrático. Mussolini dizia isso com todas as letras. Mas o fascismo, ele era anti-igualitário?
Que se você observar bem, o fascismo ele trabalhava com um conceito excludente de povo. Então, para fazer parte do povo italiano, seria necessário que o indivíduo se encaixasse no modelo ideal de homem, de ser humano, à luz da ideologia fascista. Mas, uma vez considerado e reconhecido como italiano, a igualdade socioeconômica era um valor muito caro para o fascismo, tanto que vem a ideia de corporação. No nacionalsocialismo, a mesma coisa. A diferença é que, enquanto o conceito de homem ideal, o fundamento era a nacionalidade, a cultura italiana, no caso do nacionalsocialismo alemão, a questão do você tinha a questão da raça ariana. Mas havia uma grande preocupação com relação à igualdade socioeconômica de quem fosse considerado alemão. Parte da população, parte do povo alemão perdeu a cidadania alemã porque essas pessoas não se essas pessoas elas não se enquadravam no modelo de pessoa humana, de indivíduo, preconizado pela ideologia nacional-socialista. Então, até que ponto eu poderia enquadrá-los como extrema-direita pelos padrões de Bobbio? Aí disse, não, mas o comunismo é de extrema-esquerda porque era igualitário. Sim, ele era igualitário, nunca deixou de ser igualitário, mas só que no comunismo você também trabalha com o modelo de homem ideal, ou seja, o trabalhador. E não deveria fazer parte do povo, deveria ser expurgado do povo, social ou fisicamente, toda aquela pessoa que não se enquadrasse no modelo de homem ideal, no caso, pegando experiência concreta do homem soviético, do ser humano soviético, da pessoa soviética, se você assim preferir. Então, você teria o quê? Um igualitarismo, mas veja bem, esse igualitarismo, quando fundado em critérios raciais, em critérios, esse igualitarismo fundado em critérios raciais, em critérios econômicos, ele acaba podendo se tornar um conceito bem excludente. Bem excludente. Se eu for aplicar para Rothbard, aí a coisa é muito mais simples, porque afinal de contas ele somente vai reconhecer como esquerda autêntica aquilo que for libertário. E isso é a concepção dele. Até acho curioso que vários liberais são vistos ou posicionados à direita, mas você vai observar que no discurso político eles se sentem melhor como centro e não se dizem de esquerda, até porque esse polo esquerda acabou sendo ocupado pelos chamados socialistas. Bem, são duas propostas, ambas têm seus problemas, mas como vocês podem ver, elas vão, digamos assim, resolver alguns problemas, mas também trazer inconsistências. Aliás, nem sempre a proposta ela acaba resolvendo todos os problemas. Às vezes resolve um problema e cria outro. Por exemplo, como é que eu vou enquadrar o identitarismo? Seria direita ou esquerda? Que, veja bem, embora se fale muito na questão da igualdade, da redução das desigualdades, e aí não entra tanto a questão da desigualdade socioeconômica, começa a entrar também a questão da desigualdade no que diz respeito
a desigualdade cultural. Veja que no chamado identitarismo, você trabalha com uma noção muito exacerbada da liberdade natural, da liberdade natural, que acaba, digamos assim, aproximando muito do identitarismo, que Bobbio vai criticar em algumas de suas obras, da noção de Rothbard, que é libertária. Se, afinal de contas, não, se a pessoa está causando só prejuízo, a pessoa não está causando prejuízo à sociedade, então ela pode rigorosamente fazer o que bem entender consigo mesmo ou se identificar do modo que quiser. Outro. Aí o problema passa a ser outro quando, para se manter sentimentos ou manter, digamos assim, uma espécie de bolha de proteção, se procure usar os recursos do Estado. Bem, eu espero que esse bloco tenha sido útil para vocês. Eu pretendo, mais adiante, fazer um desdobramento ou apresentar os vários espectros políticos, tomando por base autores de referência de cada um desses espectros. Muito obrigado pela atenção e espero que o vídeo possa, esses 3 vídeos possam, de alguma forma, auxiliá-los. Muito obrigado.